Eu não tinha nascido com aquelas manchas. Lembro do dia em que elas apareceram como se fosse um som que se repete, o sopro raso de um riacho cortando a tarde. As mãos de minha mãe, Joana, estendendo um pano molhado, e eu, pequena, sentindo a água fresca escorrer entre os dedos. Tínhamos riso fácil, então, um riso que não sabia da vigilância dos donos, das vozes que medalhavam a pele com nomes feios. Aos 5 anos, em uma curva do rio, ela pousou a mão no meu braço e os dedos demoraram a percorrer espaços que antes eram iguais. Parou, olhou e não disse logo nada. Foi o silêncio dela que me ensinou medo antes de qualquer palavra. Deixa eu ver, filha, ela disse finalmente, voz baixa, como se fosse incenso que não devia acordar ninguém. Encostou o queixo na minha testa e cheirou meu cabelo. O sol batia nas costas dela e o brilho parecia esconder mais do que mostrava. Naquela tarde, a água refletiu as coisas diferentes e eu entendi pela primeira vez que o mundo me veria de outra maneira. Na senzala de Santa Clara, o tempo tem um compasso próprio. Amanhece com o batuque das gamelas, segue com o arrastar das sacas e fecha com os suspiros dos que não têm descanso. Eu aprendi cedo a medir meus passos. Aprendi que, se andasse devagar demais, surgiriam olhos curiosos, e se andasse rápido demais, poderia perder o pouco que me era dado. As manchas foram um alargador de distância. Crianças que corriam comigo antes começaram a segurar as roupas das mães quando eu me aproximava. As mulheres que dividiam o pão passaram a ensinar-me a limpar o chão por cima e por baixo, como se há de arrumar uma mancha fora do próprio corpo. É melhor que evite o sol, dizia Benedita, aquela que tinha mais costas que todo o celeiro junto. Benedita, com mãos de avó e olhos abanicos, costurava histórias como remendo de ferida. Dizia que conhecia remédios de erva, que tinha ouvido falar de santos que afastavam o mal-olhado, mas nunca falou de cura como promessa. Falou-me de dignidade, de como a pele não definia o coração, mas que o mundo às vezes era cruel demais para aceitar essa verdade. Benedita tinha uma voz que cabia inteira nas noites de frio. Quando eu era ainda menor, ela me pegava no colo e falava dos rios que cruzavam Minas, de gente que sabia ler o vento. A gente não precisa que o mundo nos veja inteiro para saber que somos, dizia ela, encostando o dedo no nariz. Levava sempre as mãos aos seus bolsos cheios de promessas e me oferecia pedaços de farinha doce. Havia um consolo nas suas histórias, uma maneira de transformar o medo em cuidado. Não que ela não soubesse da dureza das coisas, sabia. Tinha uma cicatriz no braço que lembrava a tortura antiga e uma coragem que ninguém nos arredores ousava nomear. Sob a pele de Benedita havia decência, e isso bastava para ela e para mim, por um tempo. Minha mãe, no entanto, era meu refúgio. Joana tinha os olhos baixos e as mãos largas, as mãos que faziam remendos nas roupas de todo mundo. Havia nela uma capacidade de transformar qualquer pedaço de pano em abraço. Quando a noite chegava, ela me encostava junto ao peito e coçava minha cabeça com a ponta do dedo, contando como havia chegado à fazenda ainda menina, vendida de um vilarejo que já não sei dizer. A pele é corpo, minha filha, dizia ela, mas não é tudo. O que se vagueia por dentro é que manda. Eu repetia como um eco infantil, entre suores e sonhos, e acreditava. Numa manhã de agosto, quando a geada cobria os telhados e a fumaça das lareiras parecia querer entrar mais rápido pela janela, minha mãe pediu que ela levasse ao fundo do terreiro. Fiquei pensando que fosse alguma conversa comum, mas havia algo novo no seu modo de andar, como se ela guardasse uma notícia grande demais. Sentou-se no chão e puxou-me para suas coxas. Ouça, Mara, falou, com a voz menor do que eu esperava. Quando eu me for, você tem de cuidar de si. Não chora pela gente que parte. A terra não é só uma escola de perdas. Aprenda a ler as palavras dos outros e as suas, porque a gente precisa de nome também. Achei que fosse uma prece, não era. A morte da minha mãe veio numa noite sem lua, quando a luz da lamparina tombou e o choro de quem corta a carne entrou no meu quarto. Parto ruim, disseram. A parteira não conseguiu conter a febre que vinha como corrente.
Senti as mãos de Benedita tirando de cima de mim o cobertor e a voz da Joana, num fio, pedindo água. Depois, nada. Fiquei com a mão esquenta, sem saber que o último calor era de despedida. Aos 12 anos, eu já sabia fazer todas as coisas que se exigia de uma mulher na fazenda. Lavar as roupas do capitão, cuidar dos leitões, varrer o terreiro ao amanhecer. Sabia também, pela primeira vez, o hálito frio da solidão. A senzala é uma vizinhança onde ninguém fica sozinho demais. Há partilhas forçadas, amizades que se sustentam na adversidade. Ainda assim, havia um lugar que não me aceitava de bom grado: as festas da Casa Grande. Ali, a pele era um mapa condescendente. Recordo claramente uma noite em que a dona Constança recebeu visitas do vilarejo. E as mulheres riam com colares de pedra e falavam do tecido francês. Fui chamada para levar água e no trajeto, entre os passos que rangiam e os lustres, ouvi o comentário de uma das visitas. Olhem a pele dessa menina, parece que tem duas peles. As risadas foram pequenas, mas foram suficientes para abrir dentro de mim uma ferida que demorou anos a fechar. O feitor, Zé Grande, tinha uma maneira de mover o corpo que lembrava colecionador de humilhações. Ele gostava de apontar, de rir, de dizer o que se esperava ouvir. Havia um episódio que me marcou. Tomé, um garoto de minha idade, tentou me puxar para um jogo no quintal. Rimos por minutos, até que as mães o chamaram. Na saída, uma senhora de postura fina, com um leque, mostrou o dedo para mim de uma maneira que me fez entender que eu havia transgredido um invisível. Tomé foi levado pelas mães com o rosto vermelho. Eu fui levada por olhares. A superstição corria como água naquela terra. Alguns diziam que era obra de olho grande, outros que um espírito havia arrancado o pigmento de minha pele. Na senzala, ouvi correntes de conselhos. Passa cinza de fogueira, dizia uma. Passa sangue de galinha, sugeria outra. Benedita apertava os olhos diante de tanta ignorância e com firmeza dizia: é uma coisa natural, chama-se vitiligo, não pega, não é castigo. Falava assim como quem fala um segredo em voz alta, esperando que a confirmação do saber dissipasse as mentiras. Expliquei muitas vezes para as crianças que perguntavam que vitiligo era uma mudança de pigmento, que as manchas não doíam, que não havia nada de místico nelas. Mas a verdade é que saber não muda sentimento. O mundo aprendeu rápido a imaginar o que não via. Pessoas que antes ofereciam um pedaço de bolo hesitavam. O patrão, Coronel Augusto, olhava com aquela mistura de desprezo e curiosidade que o costume confere a quem detém poder. Dona Constança enfiava a mão no decote do vestido como quem esconde algo que pode desmanchar a sua compostura civilizada. Houve humilhações que aprendi a não dividir com os outros. Naquela festa da Casa Grande, um dos convidados, um homem que dizia rimar versos de São João del Rei, lançou uma piada que fez a sala inteira se desdobrar em riso. Fiquei parada com a bandeja nas mãos, sentindo os azulejos sob os pés frios. Quando voltei à senzala, fui o alvo de olhares que tratavam a minha imagem como fogo perigoso. Benedita me chamou para o canto, enrolou o pano em volta da minha cabeça e murmurou: faz de conta que é só água, mas guarda no peito que você vale mais que todo o riso deles. Aprendi a sorrir com a boca, enquanto o peito guardava pedras. Quando minha mãe morreu, parte de mim morreu também. Perdi o lugar de ser filha e passei a ser aquilo que o mundo queria: trabalho ambulante com espaço estreito. Mas também, inesperadamente, em meio a essa privação, algo cresceu. Foi uma semente que o Padre Miguel ajudou a regar. Padre Miguel não era do tipo que aparecia no púlpito para pregar longas penas de moral. Era magro, de óculos como dois pequenos cometas sobre o nariz e tinha uma paciência que se assemelhava ao trabalho do campo, incansável. Chegou à fazenda como confessor do Senhor e, aos poucos, passou a frequentar o fundo da senzala com uma frequência que me fazia desconfiar. Havia quem o olhasse com desconfiança, havia quem o chamava de bispo dos escravos. Em segredo, ele começou a me ensinar a ler. A primeira vez que me entregou um livro, lembro que minhas mãos tremeram. Era um volume de folhas amarelecidas, encadernado em couro, com uma capa gasta que escondia poemas e histórias. Ele me mostrou letras como quem abre portas. Cada palavra tem uma casa, disse ele.
E eu, que tinha sempre morado em redemoinhos, quis encontrar abrigo. As aulas eram à noite, quando as panelas já esfriavam e o sono vinha com pressa para os que tinham de levantar antes do amanhecer. Foi também nesse período que, pela primeira vez, reparei no mundo dos donos com um outro tipo de inquietação. A casa grande, que até então eu via como um lugar de gritos e festas e servidão, passou a ser lida como um palco onde se repetiam os mesmos atos. O coronel Augusto envelhecia em sua poltrona com a mesma pose de ferro. Dona Constança costurava com mãos trêmulas e Eduardo, o herdeiro, ostentava um sorrisinho dissimulado. Vi por trás das cortinas, nas conversas sussurradas, as decisões que moldavam nossas vidas. Venda de trabalhadores, mudanças no plantio, visitas que prometiam negócios. Aprendi a ouvir além do ruído da rotina. E então veio a noite em que Joana morreu, como um rastro de fumaça que não se acalma. A cena da sua ausência fez com que os meus lugares, que antes se definiram por tarefas, se desdobrassem em perguntas mal vestidas. Fiquei órfão em corpo e por um tempo em alma. Padre Miguel dizia que me veria sempre, que a leitura seria nosso pacto. Benedita apertou minha cabeça contra o peito e repetiu um nome que veio a ser minha sombra. Âmara, que em línguas que ela dizia entender, significava água, e que a água sempre seguia. No final desse bloco de anos, certo dia, ouvi um rumor que atravessou o terreiro mais rápido que qualquer vento. Alguém na casa grande havia tido um infortúnio. As vozes dos trabalhadores pararam, como se a terra tivesse engolido uma sentença. Uma carroça com rodas rangendo passou pela estrada e levou com ela um silêncio retumbante. Não soubemos direito do que se tratava, apenas que uma mudança vinha. O feitor dobrava o texto da sua postura e os cavalos pareciam carregar um peso que não era só de madeira. Na senzala, as conversas se encolheram, o medo de notícias que nos tocavam quase nunca era bom. Nessas horas, eu costumava sentar no mesmo lugar do rio onde anos atrás as manchas surgiram. A água corria com seu labor antigo e eu buscava conversa com as pedras mais arredondadas. Havia uma sensação crescente de que a vida se preparava para me pedir alguma coisa mais ousada do que aprender a ler ou costurar. Era como se um vento novo, com cheiro de além, soprasse por trás das cortinas do meu destino. Se esta narrativa tocar você, convido que permaneça comigo. Há trajetórias que mudam não só a quem as vive, mas também o modo como entendemos o que é ver e ser visto. Continue aqui para ver como a educação, quando acesa em segredo, pode transformar caminhos que pareciam selados. As semanas seguintes foram tensas. O dia a dia não se desfez, havia sempre a faina a cumprir e as vozes dos donos a vigiar. Ainda assim, percebi que meus passos tinham um outro ritmo. Padre Miguel passou a me encaminhar leituras mais densas, trechos de historiadores, parábolas, versos que falavam de pátrias e de longe. Em noite limpa, depois de um dia em que lavei panelas demais, ele me perguntou se eu sentia vontade de usar as palavras para escrever. Pensei que escrever fosse luxo de quem vive com mais tempo. Mas, quando segurei a pena pela primeira vez, senti a tinta quente como se fosse sangue. Tracei as letras lentamente, sentindo o cheiro do papel, e escrevi o nome de minha mãe, repetindo-o até que as palavras começassem a somar como ponte. As horas de leitura e escrita abriram em mim portas que não sabiam voltar. Desenvolvi, então, uma espécie de cuidado com as coisas, com o modo de descrever minha pele, com as pequenas verdades que carregava e que ninguém me ensinara a enunciar. Aprendi a transformar a dor da exclusão em narrativa. Havia também, porém, um lado sombrio. Quanto mais eu entendia o mundo, mais via as engrenagens que me prendiam. As decisões do coronel, as negociações para vender um homem, o cálculo frio de quantas colheitas valiam mais que um corpo. A compreensão não trouxe alívio, trouxe clareza e uma responsabilidade que não pedi. Certa noite, já perto do fim de minha adolescência, Padre Miguel me entregou um pequeno bilhete com palavras rabiscadas. Há pessoas que leem o mundo com os olhos e há outras que o leem com as mãos, escreveu. Aquilo entrou em mim como uma ordem e um afago.
Percebi que, mesmo estando presa àquele lugar, podia mover dentro de mim um território que nenhum chicote alcançava. A leitura se tornou resistência velada, e eu aguardava como quem guarda um remédio. O rumor que eu vira antes continuou a crescer, como uma sombra das portas da casa grande. O que não sabíamos era que muito em breve essa sombra tocaria na minha vida de maneira direta. Havia vozes que circulavam, alegavam-se mudanças, julgamentos, possibilidades. A verdade, porém, só se revela quando bate na porta, e ninguém na senzala estava preparado para a batida que viria. Na manhã em que o vento mudou de direção, não por vontade nossa, mas pelo sopro de uma decisão tomada por quem não tinha de lidar com suas consequências, acordei com um pressentimento estranho. A porta da velha cozinha tinha sido fechada com um som que eu nunca ouvira. Alguém tinha resolvido que o ritmo da rotina havia mudado. Olhei para o rio como quem busca a confirmação de profecia e não encontrou nada além de corrente e pedra. Ainda assim, um ruído crescente vinha da estrada, estampido de rodas, vozes, um fio de pólvora que incendia o ar. A partir daquele dia, tudo começou a mexer com uma pressa que não me pertencia. Havia uma sensação de que o rio, que sempre contava histórias, agora só refletia passos apressados. Eu me vesti como quem se prepara para um encontro com o destino, sem saber se seria abraço ou choque. E lá, no quintal, onde o sol fazia brilho de latão, ouvi o primeiro nome que mudaria o meu jeito de ver o mundo: Samuel. Samuel, o nome soou no quintal como um sino que tocasse uma campainha antiga. Invadiu a paisagem, fez os cães calarem por um segundo e trouxe um rumor diferente ao ar. Meu corpo se moveu por reflexo, os passos me levaram para a trilha que dava à casa grande, onde as vozes mudavam de cor. Não sabia o que esperar. Se seria um novo infortúnio, um nascimento, uma doença, mas havia naquele som do nome uma urgência que me puxou. Soube do acidente como se soubesse de uma notícia por duas vozes. A voz baixa de alguém que cochicha no canto da senzala e a voz seca do feitor ordenando precaução. Tinham passado horas desde que o cavalo do jovem senhor se assustara numa curva da estrada e o corpo dele batera contra a pobre paisagem com violência. Era costume ouvir dos donos que acidentes eram o preço de aventuras mal calculadas, mas ninguém sabia naquele momento que a vida de Samuel havia levado consigo mais do que um osso quebrado. Levou-lhe a visão. Quando finalmente o viram trazê-lo para o quarto alto, os olhos da casa grande não tinham mais as mesmas janelas. O olhar dos criados era como quem observa um objeto quebrado em que já não se deseja remendar. O coronel, que ora comandava com mão de ferro a fazenda, agora segurava o rosto do filho com uma perplexidade que parecia não pertencer à sua alma prática. Dona Constança murmurava desculpas, como se palavras pudessem restaurar o que a escuridão havia tomado. Samuel era um rapaz de pele clara, cabelo ondulado que o vento alisava com certa indiferença, e havia nele, desde sempre, uma curiosidade que parecia herdar mais das leituras esparsas do pai do que da convenção do lugar. Quando a cegueira chegou, e chegaram-me relatos depois de que foram num tropeço, num obstáculo que na pressa ninguém viu, veio também uma solidão avassaladora que se abateu sobre ele. Não era apenas a perda de luz, era a perda de reflexo, a perda de espelho. Não podendo mais se encontrar no olo do mundo visível, Samuel recolheu-se como quem fecha uma porta e guarda a chave. Os primeiros meses foram apenas respirações curtas. Traziam-no à mesa, o coronel fingia que a comida ainda interessava ao filho, as visitas esquivavam a penumbra do quarto, os criados murmuravam e olhavam entre si, procurando postura que não tinham. A família tentava compor um silêncio que servisse de proteção, mas o silêncio é móvel e, por vezes, produz ruídos maiores do que a fala. Samuel adoeceu de uma tristeza tão densa que as noites se tornaram uma pequena prisão. Rejeitava o convívio, perambulava pelo aposento com a mão colada ao mobiliário, como se seguisse um mapa íntimo das coisas que já não podia ver. Foi nesse período, quando a casa grande parecia um navio à deriva, que alguém apontou meu nome. Dizia-se que eu tinha a paciência e a voz dos rios, que eu lia e lia bem, que tocava o mundo com uma calma que não exigia retorno. O mais prático, porém, foi o cálculo.
Eu era uma escrava que a maior parte via como sombra eventualmente perigosa. Enviá-la para dentro do quarto de um senhor cego não seria ofensivo ao coro familiar como guardar uma menina da casa. Havia também, como sempre, uma economia de reputações. Samuel, por ser o filho do coronel, precisava de proteção, e uma jovem silenciosa e discretamente ocupada serviria. Lembro que não tive tempo de pensar muito. Fui chamada numa manhã úmida, instruída com poucas palavras. Cuida dele, disse o feitor, recuando os olhos. Faz o que for preciso. Ninguém perguntou se eu queria. Naquele mundo, querer era luxo de quem tinha escolha. O primeiro encontro foi uma sequência de cheiros que me marcaram. Pomadas que misturavam ervas e álcool, o odor abafado de roupas lavadas com menos frequência, o perfume sutil do rapaz que, antes de cegar, ainda era possuidor de odores próprios. Ele estava deitado, a cara pálida com a sombra de um cansaço que vinha de dentro. Ao sentir a minha aproximação, ergueu a mão como para buscar um rosto que às vezes foi presença. Quando meus dedos tocaram sua face, senti um tremor, uma textura de pele e calor, e ouvi pela primeira vez a voz dele. "Quem é?" perguntou. A voz saíra sem surpresa, talvez porque naquele quarto havia sempre passado algum mensageiro. "Sou Amara", respondi, e a palavra colocada ali parecia um sino delicado na sala. Ouvi um sopro, depois os lábios de Samuel formando o nome, repetindo como prova. "Amara", disse ele, e o som ficou no ar como uma confirmação. Não posso dizer que ele me aceitou sem reservas. No começo, a relação foi de cautela. Eu vinha com um repertório de leituras e gestos, e ele trazia consigo uma carapaça que a cegueira fortalecerá. Havia orgulho, melancolia e um ressentimento voltado para um mundo que o privara de coisas simples, como a fresta do sol sobre a mesa. Eu apenas cumpri o que me pediram. Dei-lhe água, arrumei os travesseiros, fiz curativos e, quando o momento permitia, sentei ao lado do leito e abri um livro. Ler para Samuel foi, nas primeiras semanas, um ato de trabalho. As palavras precisavam entrar mansamente. Ele ouvia com a mão no peito, segurando o tecido da roupa como se dela pudesse puxar o mundo de volta. No entanto, algo estranho, e para mim tão inesperado quanto delicado, começou a acontecer. Ao ouvir as palavras, a face dele muitas vezes se relaxava. A respiração encontrava um compasso que parecia menos afogado. Não era a cura da visão, não, jamais. Era outra coisa. A visão interna despertava. Escolhi com cuidado os textos que li. Buscava imagens que traduzissem cor em toque, cheiro e sensação. Lemos pequenas narrativas de mar, que eu traduzia como se fossem mapas do corpo. Parafraseava versos de Gonçalves Dias, dizendo que o poeta falava do teu corpo que é mar, não sabendo recitar além por cuidado com direitos. E descrevia o mar não como azul, mas como onda que escorrega e guarda frio, como sal que fica nas manos depois de uma jornada. Contava histórias de árvores e vinhais, descrevia a textura das folhas, a rugosidade de uma casca. Samuel escutava com uma concentração que o mantinha próximo, como se cada descrição fosse um fio puxado para que ele pudesse amarrar suas mãos a alguma lembrança. Havia momentos em que ele me pedia para descrever uma cor. "Conta-me como é o amarelo do chapéu de meu pai", pedira uma vez, e eu recuei. Era tarefa enorme traduzir cor em sentimento. Comecei por lembrar o calor que o amarelo lhe trazia, memórias de festas, do sol batendo no couro do cavalo, do pão recém-saído do forno. E expliquei que amarelo era uma sensação de calor que se alojava no rosto e que, quando se fecha os olhos e se pensa em alegria, o corpo parece querer sorrir. Ele sorriu, um gesto que, sem a visão, parecia maior do que deveria. Às vezes, Samuel tentava descrever coisas para mim e usava palavras com menos certeza, como se buscasse traduzir o que o toque lhe dizia. "Como é teu cabelo?", perguntava. Eu deixava as pontas dos dedos correrem pela minha própria cabeça e descrevia. Tem cheiros do rio às manhãs, é áspero de lavar com sabão de cinza, às vezes enrola quando chove. Ele ria, ruidoso, surpreendido por um universo que tem cheiro e som e por isso não é menor por não ter luz.
Com o tempo, a relação de leitura passou a ter outra dimensão. Conversávamos sobre o que as palavras faziam com o corpo. Ele aprendeu a reconhecer o som de um livro folheado, o timbre de minha voz e, sobretudo, o modo de eu marcar lugares importantes na história. As pausas, a ênfase, o momento em que a mão buscava o rosto dele para explicar que a coisa descrita não era só imaginária. Esses pequenos rituais criaram entre nós uma intimidade que o mundo não havia previsto. Samuel também tinha um gosto profundo por música. Antes da cegueira, dedicara semanas a ouvir um tocador de piano que o capitão trazia em festas. Agora, as mãos dele procuravam as teclas imaginárias e, com esforço, começou a compor melodias. No início, eram pequenos arranjos que batiam como um coração. Depois, cresceram para canções que derivavam de sons cotidianos: o bater da chuva no telhado, o passo do cavalo, o som das gamelas. Ele não via as cores, mas traduzia o mundo em notas. Eu costumava sentar ao lado e indicar ritmos com as palmas, e nos tornamos, de certa forma, uma dupla. Ele compunha e eu descrevia o que a nota poderia ser para quem não a escutava. A intimidade evoluiu. O que começara como cuidado tornou-se amizade, uma amizade que, como planta em solo hostil, encontrou espaços de luz. Havia conversas sobre vergonha, sobre expectativas fracturadas, sobre o que restava de dignidade quando o mundo julga pela imagem. Samuel me dizia, numa noite, que havia sentido algo tão viscoso como culpa por não ter prevenido a própria queda. Eu disse que vergonha e culpa eram coisas ensinadas e que devemos aprender a desapegá-las quando não servem à vida. Em seguida, tocou minha mão com cuidado, perguntando se eu teria medo de ser tocada. Respondi com a verdade. Tinha medo de sermos vistos, de sermos julgados, mas não tinha medo de sentir. Foi assim que, lentamente, nos aproximamos. Não houve pressa, tudo se deu a passos tímidos. Houve um primeiro toque que durou mais do que deveria. Eu ajeitada seu cabelo e senti a mão dele ficar por mais tempo no meu ombro, como se buscasse a confirmação de que eu estava ali, de que aquilo não era uma aparição. Houve um beijo que veio na penumbra, quando as vozes da casa cessaram, e foi um pacto mudo. Julgo que ambos sabíamos os riscos. Nas noites seguintes, entre leituras e canções, nossos corpos exploravam o que as palavras não alcançavam. É preciso dizer com cuidado. Tudo o que houve foi consentido, e a intensidade do que compartilhamos vinha tanto da delicadeza quanto do desespero de sermos pessoas de verdade numa casa que tantas vezes nos reduziria à função. A natureza proibida do nosso afeto era uma sombra constante. Vivíamos com a consciência, não adormecida, de que qualquer descuido poderia desencadear um furor maior. O filho do coronel com uma escrava, a própria ideia como uma ofensa à ordem. E foi essa ordem que, de modo previsível e cruel, nos olhou com olhos de lenha seca. Eduardo, o irmão mais velho e herdeiro presumido, descobriu o que se passava. Eduardo não era homem de muitas considerações. Tinha a postura de quem reclama do mundo, e quando soube, veio com palavras doentias de soberba. Não houve violência física explícita diante de mim, porque a casa, naquele aspecto, se cuidava de manter ao menos aparências, mas houve humilhação e ameaça, e houve alguém, entre os que herdavam tudo, decidido a expurgar o que considerava mancha. O confronto veio numa tarde em que o vento trazia cheiro de chuva. Eduardo entrou no quarto com passos calculados e com o rosto que costuma carregar decisões. As palavras foram afiadas. Isso é uma afronta à família, disse como se proferisse uma sentença. Leve-a daqui. Ou então... A frase final ficou no ar, não precisava de complemento. O coronel, doente havia tempos, a tosse tinha se tornado companhia e a respiração um trabalho árduo, escutou tudo com um olhar que misturava ira e, por momentos, compreensão. Talvez por isso, ou pelo peso de sua própria fragilidade, decidiu oferecer algo que ninguém esperava. Foi um momento ambivalente. A soberania de um senhor que se vê pequeno diante do fim dá, por vezes, pequenas dádivas em troca de silêncio e ordem. O coronel, com a voz rouca, chamou Samuel e a mim. Explicou com precisão fria.
Podia, via ato administrativo que o tempo chamava de alforria, conceder liberdade formal a uma escrava de sua casa. Haveria condições, porque tudo ali era feito com contas, renúncia a direitos de sucessão por parte do jovem, um período de carência e uma soma modesta para iniciar vida. Detalhes concretos sobre o documento, porém, eram indefinidos, pois eles não queriam gravar tudo em palavras que durassem mais do que a vontade do doador. O coronel acrescentou com voz que soou catética em sua tentativa de magnanimidade que preferia ver a filha criada livre em outra cidade e longe do confronto. A proposta era, ao mesmo tempo, uma libertação e uma condenação de outra natureza. Renunciar à herança era aceitar empobrecer-se para conquistar o humano. Aceitar a alforria era viver sem a proteção que, ainda que opressora, o seio da casa oferecia. Samuel ouviu tudo com as mãos entrelaçadas. O rosto dele estava calmo, mas o peito tremia. Eu entendi naquela hora a encruzilhada. Fugir seria escolher a vida sem segurança. Ficar seria escolher uma miséria envernizada pelo nome da família. Tomamos a decisão numa madrugada de céu sem estrelas. Havia menos romantismo no ato do que se supõe. Poucas malas, um saco com roupas, a pena de um bilhete de despedida. Havia também uma estratégia que aprendi a valorizar, a capacidade de calcular passos mínimos para torná-los suportáveis. Samuel sabia que, se renunciasse à herança, poderia evitar ser um fardo. Eu sabia que, se ganhasse a alforria, perderia o pouco que tinha de referencial passado, mas ganharia autonomia. Era a escolha de pessoas cansadas. Escolhemos a liberdade real, mesmo sabendo que a miséria nos aguardava. Fugimos numa noite em que a chuva veio a calhar, garantindo que o cheiro de nossa partida se misturasse ao barro molhado. A carroça que nos levou era velha e o caminho até São Paulo foi longo, acrescido de medos e murmúrios que não cabiam nos corpos. Lembro da sensação do estralo da madeira, do som ritmado das rodas que parecia uma contagem de batimentos de coração. Cada parada era um risco, cada rosto estranho uma possibilidade de captura. Mas acontecera, deixamos Santa Clara. A cidade de São Paulo nos recebeu com um outro ritmo. A vastidão do lugar, a confusão dos mercados, a multidão de cheiros urbanos, tudo isso foi um choque e uma promessa. Samuel procurou, com a insistência de quem aprende a viver de novo, ocupações que pudessem trazer alguma renda. Tocava piano quando encontrava alguém que o deixasse. Às vezes, de portas de hospedaria, improvisava com mãos que não viam as teclas, mas as sentiam como linhas de mapas. A música rendia moedas e, mais importante, devolvia-lhe certo reconhecimento público, o que ajudava a recompor a autoestima. Eu, por minha vez, costurava, remendava, vendia o que podia. A minha pele, agora livre do olhar constante da senzala, ainda assim sofria o preconceito urbano. Clientes hesitavam quando viam minhas mãos puxar a linha, e mães encolhiam seus filhos quando eu passava. O vitiligo, que eu explicava sempre com as mesmas palavras, continuava sendo condição de pigmentação não contagiosa, não maldita. Mas a ignorância atravessava o mesmo país em muitas formas. Casamo-nos civilmente num cartório que me pareceu grande demais para nossos nomes. A cerimônia foi breve, um oficial diante de papéis, uma assinatura minha como símbolo de tudo que mudava. Não houve festa, não havia riqueza, apenas duas pessoas que se prometiam existir uma para a outra. Nossa filha Maria nasceu pouco tempo depois. Lembro da radiância da pele do bebê, do som do choro primeiro e da sensação de levar um outro corpo na minha. Maria tinha, desde cedo, uma grande boca e olhos curiosos, como se já investigasse o mundo. E, numa ironia que a vida nos gosta de fazer, ela também manifestou vitiligo em pequenas manchas ao redor das mãos. Não foi surpresa para mim, foi antes um enredo que sabia correr nas veias. Quando a vi, senti um medo antigo e, ao mesmo tempo, um afeto que me aliviava de toda a dor anterior. A vida em São Paulo, porém, foi dura. A cidade oferecia liberdades e, junto, laços frágeis de sobrevivência. Samuel tocava para ganhar moedas nos salões de pensões. Sua música, embora bela, nem sempre rendia o suficiente para pagar remédios ou garantir uma cama para a noite.
Eu costurava de manhã à noite, aceitando encomendas pequenas e muitas vezes humilhantes. A maternidade se somava à escassez, noites em claro, choros que não cessavam, febres que apareciam quando menos se esperava. Havia ainda o espectro de doenças que naquela época atacavam com facilidade, infecções puerperais, febres, complicações que, sem assistência adequada, levavam vidas em semanas. Quando Maria completou 3 anos, a minha saúde já falava em sinais. A gravidez e o parto haviam exaurido-me. Um dia, depois de um parto acompanhado por entregas de sorte e cuidados básicos, algo se agravou, uma infecção que o corpo não conseguiu combater. Era de manhã, a luz entrava pela fresta da cortina e eu senti o mundo remoto e lento. Samuel segurou minha mão com força e falou-me de tudo aquilo que prometera guardar. Nome de minha mãe, palavras que eu havia escrito, a história de como as letras me salvaram. Pedi que educasse o Maria com os mesmos livros e que lhe ensinasse a ver além da pele. Dei-lhe ordem simples, que nunca negasse à filha a possibilidade de aprender, que guardasse os papéis com minhas anotações, que, se algum dia a ansiedade lhe esmagasse, ensinasse a menina a levantar a cabeça. Houve um momento em que pensei em tudo, na senzala, em Benedita, no Padre Miguel, na casa grande e em como a vida nos movia de um espaço de dor para outro de precariedade. Falei, por fim, com Samuel de forma clara. Cuida dela, ouve-a, conta-lhe as histórias que eu lhe disse, ensina-a a ler. Ele chorou com a força de quem nunca tivera um norte e agora precisava ser farol. Quando meus olhos se fecharam pela última vez, senti nos dedos de Samuel o mesmo calor que a minha mãe, Joana, me deu naquela tarde no riacho. Morri entendendo que a escrita me fizera inteira e que minha morte, de algum modo, deveria ser matéria de continuidade. A perda foi um abalo destruidor para Samuel. Passou anos imerso em uma dor que tinha a forma líquida de melancolia. Tocava para poucos, vivia em quartos menores, e a criatura da vida, Maria, crescia com a presença de um pai que ensinara a ela a poesia de ouvir. Quando meus olhos se fecharam pela última vez, senti nos dedos de Samuel o mesmo calor que a minha mãe, Joana, me deu naquela tarde no riacho. Morri entendendo que a escrita me fizera inteira e que minha morte, de algum modo, deveria ser matéria de continuidade. Samuel, ainda assim, foi pai devoto. Lia-lhe histórias à noite, bati-lhe palmas para marcar rimas, ensinou-lhe música de ouvido. Maria aprendeu, cedo, a mapear o mundo com o tato e a palavra. No corpo dela havia, além das manchas, um traço de firmeza que lembrava as mãos de Joana. Anos depois, quando o país viu a promulgação da Lei Áurea em 1888, nós já éramos outros. A libertação legal não apagou as marcas da história, mas foi um ponto de passagem. Para Maria, que então era uma jovem, as palavras tinham outro peso, a promessa de um trabalho que dava dignidade. Ela decidiu, como tantos que tinham sido tocados por professores clandestinos do passado, ensinar. Tornou-se professora de crianças rejeitadas, muitas com peles marcadas, muitos filhos de vidas duras. Em sala de aula, Maria contava as histórias que eu escrevera, recitava trechos que antes eu lia para Samuel e fazia das palavras um instrumento de reparação. O legado que deixei, não por querer, mas por insistência do que fui, foi, no fim, uma coleção de pequenas coisas, bilhetes, versos rabiscados numa página de caderno, uma carta, quem sabe escrita por mim e guardada por Samuel. Essas pequenas coisas foram sementes para a educação de Maria. Ela preservou os papéis, mostrando-os aos seus alunos como se fossem relíquias. Dizia que havia uma mulher chamada Âmara, que ensinara seu pai a ver sem olhos e ensinara a todos que a visão verdadeira tinha mais a ver com reconhecimento do que com a superfície. Passei por este mundo marcada por manchas e por uma liberdade conquistada com fome e suor. Não tive tempo de ver o que se tornaria a vida de Samuel 10 ou 15 anos depois de minha morte. Soube por agentes de memória, vizinhos que voltavam à nossa rua ou cartas que Samuel enviava, que ele morreu um pouco depois, atingido por uma febre que não soube mais conter. Maria, já adulta, foi deixada a si mesma, mas com a herança mais valiosa, a necessidade de ensinar.
Ela desbravou caminhos escolares minúsculos, abriu turmas em bairros periféricos, levou onde podia o sopro da palavra. Tornou-se uma mulher com reputação de firmeza, de punho carinhoso, de alguém que sabia dobrar o mundo com a doçura da disciplina. Ainda hoje, quando fecho os olhos, e fecho-os muitas vezes porque a memória é meu recurso mais frequente, vejo cenas dispersas. A mão de minha mãe no riacho, Benedita costurando histórias no colo, o padre Miguel com o livro gasto, as noites em que lia para Samuel, o calor do jeito que Maria dormia no meu peito. Vejo também a Casa Grande de Santa Clara, que agora talvez esteja em ruínas, ou já sem seu poder imperial, e o rio que continua o mesmo, imperturbável. A história que vivi e que contei aqui não é lição universal nem trunfo de romantização. Ela é apenas prova de que há modos de ver que a sociedade, por cegueira moral, não reconhece. Samuel, o filho do coronel, mudou porque alguém, uma escrava com manchas, lhe ofereceu leituras, companhia e amor que o tiraram do luto e o devolveram à condição de humano. Não foi a cura de sua cegueira física, continuou cego, mas mudou sua relação com o mundo. Deixou de medir a vida pela imagem, começou a medi-la por intensidade de experiência e pela responsabilidade com o outro. Essa foi talvez a maior intervenção que eu pude fazer, ensinar um homem a reconhecer as pessoas além da pele. Há quem queira reduzi-la à narrativa bonitinha, uma escrava que salvou um senhor. Não é assim. Salvação é palavra que pesa. O que houve foi troca, arranhadura mútua de vidas, decisão consciente de pagar caro pela escolha de pertencer um ao outro. A minha liberdade veio com preço, renúncia, insegurança, o trabalho diário para preservar o mínimo. Samuel perdeu uma herança material, mas ganhou autonomia emocional e a chance de ser pai de alguém que levaria adiante o ensino que nos salvou. Maria, quando mulher, escrevia cartas em que me atribuía méritos que na minha consciência foram fruto de pequenas ações cotidianas. Ler uma linha com atenção, arrancar do sono um verso e fazer um homem ouvi-lo, ensinar uma mulher a costurar palavras como se costurasse roupas. Essas cartas foram guardadas e um dia contadas por alunos que vieram a ouvir essa história. Tornaram-se para mim a última casa onde repousam minhas palavras. No sepulcro onde talvez minhas cinzas descansem, haverá pouca cerimônia, mas no coração dos que ensinaram a ler e foram lidos, haverá memória, sobre uma mulher de pele marcada, que por ensinar, por amar, por insistir que a vida fosse medida de outro modo, mudou a trajetória de um homem que nasceu na Casa Grande. É essa imagem que me acompanha, a de Samuel tocando piano e Maria na plateia, com os olhos brilhando por saber que, mesmo que a pele carregue memórias, a verdadeira visão é feita de reconhecimento. Se você guardou essa história até aqui, peço que a carregue, não como espetáculo, mas como lembrança de que olhar de verdade é um ato de coragem. Inscreva-se e compartilhe para manter essas vozes vivas. Assim preservamos memórias que a história muitas vezes tenta apagar.